Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. De fato, Lin Jin nunca tinha lido o mantra de avaliação da besta Gusha antes. Seu vigor era limitado, afinal. Mas com o museu de bestas mortais em seu arsenal, esforço zero era necessário para avaliar uma besta por um pedaço de sua escama. Portanto, Lin Jin não falou nada durante a rodada teórica. Não era nisso que ele se destacava. Mas quando se tratava de avaliações de bestas e relatórios de escrita, Lin Jin era inigualável. O museu apresentou a Lin Jin os resultados da avaliação. Lin Jin estava olhando para um peixe enorme, sentindo-se impressionado por dentro. Era uma carpa. Porém, seu tamanho era um pouco maior que o de uma carpa comum. Os resultados da avaliação da criatura foram esculpidos na tábua de pedra. Depois de ler com cuidado, Lin Jin percebeu que era uma carpa grande do rio Yin. Situado no Reino Ju do Norte, o rio Yin era considerado um rio enorme e caudaloso. A carpa grande do rio Yin não era considerada uma espécie rara e era caçada pelos moradores locais como fonte de alimento. Como animal de estimação, as grandes carpas do rio Yin vinham com grandes limitações e nem é preciso dizer que a principal fraqueza é a necessidade de permanecer em um corpo d'água o tempo todo. Só esse ponto foi um revés significativo o suficiente para fazer as pessoas mudarem de ideia sobre formar um pacto de sangue com elas. No entanto, como fonte de alimento, muitas pessoas dos países do norte os amavam. Embora suas escamas fossem enormes, nem todas as escamas eram tão resistentes quanto esta. Cada carpa grande do rio Yin possuía um pedaço de escama tão resistente quanto este, e era chamado de escama sólida. Algumas pessoas coletavam escamas sólidas para forjar armaduras e usá-las para proteção pessoal. O que Jin Hong trouxe foi uma escala sólida. Tudo isso foi registrado na tábua de pedra como parte do conteúdo. Falando a verdade, o Reino Ju do Norte estava situado bem longe do Reino Dragão de Jade, então o ambiente lá em cima era obviamente diferente. Se não fosse pela tábua de pedra, Lin Jin não teria descoberto que essa escama veio de uma carpa. E pensar que essa espécie de peixe era uma iguaria para os moradores locais. Em termos de status, a carpa grande do rio Yin era apenas uma espécie de peixe maior que a média, nada mais. Quando Lin Jin terminou de ler, ele pegou um pincel e começou a escrever os resultados. Embora os resultados fossem simples, o processo de avaliação teve que ser escrito em detalhes. Lin Jin podia relaxar nisso, pois a tábua de pedra lhe fornecia uma teoria de avaliação abrangente. Além disso, essas teorias eram todas suscetíveis a escrutínio. Tudo o que Lin Jin tinha que fazer era entender as teorias e copiá-las. Enquanto observavam Lin Jin começar a redigir seu veredito, todos tinham opiniões diferentes. Os avaliadores de bestas da cidade do Rio Verde não pensavam nada sobre ele. Eles sabiam o quão tendencioso e desconcertante era o mantra de avaliação de bestas de Gushan. Somente aqueles que estudaram o livro antes sabiam o quão profundo era seu conteúdo. Não é preciso dizer o quão difícil era avaliar a criatura apenas por sua escama. Somente usando o mantra de avaliação da besta Gushan alguém poderia ter uma visão da besta. Portanto, nenhum deles acreditava que Lin Jin poderia chegar a um relatório de avaliação decente. Enquanto isso, do lado de cidade do bordo, Tan Lin estava ansiosa. Ela estava se agarrando à esperança de que Lin Jin criaria um milagre. Os sentimentos de Gao Jian eram mistos. Ele desejava que Lin Jin se saísse bem em sua avaliação, mas, ao mesmo tempo, ele desejava o oposto também. Se a filial de cidade do bordo fosse humilhada, ele ficaria igualmente envergonhado. Mas se eles recuperassem a honra confiando em Lin Jin, Gao Jian ficaria chateado. Até os novatos, Zanzé e Mouan, ficaram curiosos sobre os resultados depois de entender o que estava acontecendo. Lin Jin terminou de escrever. Era apenas um relatório simples de 2 páginas. Afinal, uma grande carpa do rio Yin não era exatamente uma fera significativa, então escrever seu relatório foi bem fácil. Quando Jin Hong leu o relatório rapidamente, ele de repente caiu na gargalhada. Avaliador Lin, você não está brincando comigo, está? Nunca ouvi falar de nenhuma carpa grande do rio Yin e você ainda está dizendo que este é um peixe comestível em vez de uma besta. Que absurdo! Jin Hong presumiu que finalmente encontrou um ponto de ruptura. Em seguida, ele lançaria uma invasão tempestuosa, varrendo completamente o chão com a honra da filial de cidade do bordo. Lin Jin perguntou calmamente em troca. Então a qual criatura você acha que isso pertence, avaliador Jin? Usando uma expressão orgulhosa, Jin Hong simplesmente respondeu. De acordo com minha avaliação, essa escama pertence a uma espécie de dragão de inundação. E deve ser uma besta rara, sendo pelo menos de rank 3, caso contrário, sua escama não seria tão resiliente. Um dragão de inundação. Era uma criatura extremamente poderosa que não era apenas rara, mas também possuía grande potencial. A multidão agora entendeu. A avaliação de Lin Jin foi que esse pedaço de escama veio de uma carpa enorme. E em seu relatório, ele mencionou que era um peixe de rio comestível comumente encontrado. Jin Hong,
por outro lado, afirmou que veio de um dragão de inundação. Sem dúvida, ambos os resultados estavam a mundos de distância, sem nenhuma pista que pudesse reconciliar ambas as descobertas. Em outras palavras, embora nenhum deles possa ser 100% preciso, um deles deve estar completamente errado. Avaliador Lin, eu gostaria de ver como você chegou a esse relatório de avaliação. Jin Hong continuou lendo o relatório de Lin Jin. Mas quando chegou à seção teórica, ele ficou pasmo. Escritas em detalhes estavam teorias fortemente fundamentadas e a maioria delas eram práticas clássicas. Havia até partes do conteúdo que Jin Hong não reconheceu, mas com base nessas proposições, até ele concordaria que a escama veio de uma carpa. Como isso foi possível? Jin Hong se recusou a acreditar. No entanto, as teorias de Lin Jin eram muito bem fundamentadas. Era a ponto de ele não conseguir apontar nenhuma falha no momento. Ao ver o queixo de Jin Hong cair sem conseguir responder, todos ficaram impacientes. Tan Lin não resistiu e foi dar uma olhada enquanto Xuan Qiao, da cidade do Rio Verde, também foi. Eles passaram o relatório de avaliação de Lin Jin. Com base nas teorias escritas por Lin Jin, a escama era meramente uma escama de peixe que era maior em tamanho. As teorias sobre inferências e investigação dos padrões, textura e atributos da escala foram altamente persuasivas. Ao ler o relatório de avaliação, Xuan Qiao percebeu que a situação havia piorado. Afinal, ele era um especialista na área de avaliações. Ele reconhecia padrões quando via um. Sem as habilidades relevantes, ele não teria conseguido garantir sua posição como chefe da Associação de Avaliação de Animais da cidade do Rio Verde. Depois de examinar o relatório de avaliação, ele sabia que eles haviam subestimado severamente seu inimigo. Este Lin Jin era definitivamente um especialista em avaliação de bestas. Foi também a primeira vez que ele viu um relatório de avaliação tão impecável. Essas teorias eram muito bem fundamentadas. Não havia espaço para refutar suas alegações. Será que isso pode ser mesmo uma escama de uma carpa enorme? A expressão de Xuan Qiao escureceu. Em um momento de desespero, ele teve uma ideia. Ele negaria até o fim. Não importa quão bem escrito o relatório fosse, era apenas uma suposição. Afinal, ninguém aqui tinha visto uma grande carpa do Rio Yin. Se ele insistisse que não era verdade, Lin Jin seria o perdedor. Claro que seu objetivo não seria alcançado, mas essa era a melhor opção que eles tinham no momento. Com isso, Xuan Qiao estava prestes a agitar as coisas. No entanto, de repente, alguém falou. Ouvi dizer que um restaurante em Cidade do Bordo importou recentemente peixes do Reino Ju do Norte. Alguns comerciantes do Reino Ju também estão hospedados aqui. Eles devem ter ouvido falar da carpa grande do Rio Yin antes. Por que não pedimos para eles darem uma olhada na escama? Essa é uma ótima ideia. Muitos olhos brilharam de interesse. Se alguém do Reino Ju do Norte desse uma olhada, a resposta certamente ficaria clara. Como Jin Hong se recusou a aceitar a ideia de perder, ele pediu que alguém convidasse os comerciantes imediatamente. Xuan Qiao queria detê-lo, mas, sob tais circunstâncias, ele não teve nem a oportunidade de falar. Logo, alguém trouxe os poucos mercadores do Reino Ju do Norte. Altos e musculosos com feições definidas, suas aparências eram adequadas para o povo do Norte. Assim que a situação foi explicada, um dos mercadores do Norte riu alto. Entendo. Tudo bem então. Sorte sua, minha casa fica bem ao lado do Rio Yin, e eu já vi inúmeras dessas carpas antes. Não estou tentando me gabar, mas tenho certeza de que consigo reconhecer sua escama a meia milha de distância, se é que já vi uma. Quando Xuan Qiao ouviu isso, seu coração imediatamente disparou. Então uma grande carpa do Rio Yin realmente existiu. Sinceramente, apesar de Xuan Qiao presumir que era uma pessoa bem informada, ele nunca tinha ouvido falar de uma besta chamada carpa grande do Rio Yin. O mesmo poderia ser dito de muitos outros avaliadores de animais. Ao aprender sobre vários tipos de animais, a maioria dos avaliadores de animais obteve informações em livros ou enciclopédias. No entanto, as enciclopédias não poderiam incluir todas as espécies que já existiram no mundo, pois o autor não era onisciente nem onipotente. Talvez apenas um pequeno fragmento de animais existentes tenha sido registrado nas páginas. E Xuan Qiao estava ciente disso. Por isso, ele teve um mau pressentimento de que as coisas poderiam dar errado hoje. Eles só vieram desafiar a filial da Cidade do Bordo porque esta usou conexões privadas para se candidatar a cargos oficiais adicionais, colocando em risco seus benefícios por sua vez. Mas eles nunca esperaram que a situação se desenvolvesse em uma direção tão desfavorável. Xuan Qiao também avaliou a escala produzida por Jin Hong, e os resultados obtidos foram semelhantes aos de Jin Hong, sendo a escala de um dragão de inundação. Isso significa que a avaliação de Lin Jin implicava que sua própria avaliação também estava incorreta? Naquele momento, os mercadores do norte receberam um pedaço de escama para examinar. Eles só precisaram de uma olhada quando um deles exclamou com uma risada. Isso mesmo.
Esta coisa aqui pertence a uma grande carpa do rio Yin. É uma escama sólida, a parte mais resistente da carpa. O coração de Xuan Qiao afundou. Jin Hong se recusou a acreditar. Como isso é possível? Como a escama de uma carpa pode ser tão resistente? Eu não acredito. Jin Hong simplesmente balançou a cabeça, claramente cético quanto à identidade dos mercadores do norte. Ele até presumiu que eles eram impostores contratados pela filial da cidade do Bordo para fazer um show. Além de sua constituição alta e musculosa, os nortistas possuíam personalidades diretas. Eles estavam ali apenas para ajudar, mas quando notaram o olhar duvidoso de Jin Hong e ouviram sua expressão de negação, os comerciantes do norte ficaram irritados. Não há razão para mentirmos. É o que é. Nós, comerciantes, nunca enganaríamos os outros. Jin Hong respondeu enigmaticamente. Quem sabe? O norte é tão longe daqui que ninguém pode realmente provar que suas palavras são genuínas. E se você estiver aqui apenas para falar bobagens depois de receber certos benefícios? Duvido que a grande carpa do rio em que você mencionou sequer exista. Suas palavras enfureceram os comerciantes do norte. Como ousa dizer isso? Quem está falando bobagem aqui? Os nortistas ficaram obviamente furiosos. Jin Hong zombou arrogantemente em resposta. Ele não acreditaria, não importa o que acontecesse. Ou, para ser mais preciso, ele não acreditaria nas palavras deles, mesmo que fosse verdade. Se ele fizesse isso, ele não acabaria perdendo? Esta sessão de compartilhamento foi, na verdade, apenas uma competição. Uma disputa entre ambas as associações. E qual era a aposta, você pode perguntar? Orgulho e fama. Portanto, apenas a vitória era permitida, nada mais e certamente nada menos. Se ele permanecer fiel à sua opinião, os nortistas não terão evidências para provar que isso pertencia a uma grande carpa do rio Yin. No entanto, Jin Hong ficou perplexo com o que os comerciantes do norte disseram em seguida. Não trouxemos duas dessas carpas dessa vez? Puxa aqui e mostraremos a esse homem se estamos falando bobagem ou não. Claramente indignado, alguém imediatamente correu para fora para buscar o peixe. Ninguém conseguiu pará-los. Lin Jin também não os impediria. Ele nunca imaginou que haveria mercadores do Reino Ju do Norte hospedados na cidade do Bordo em um momento tão conveniente, nem esperava que eles possuíssem grandes carpas do rio e entre as mercadorias que estavam vendendo. Tan Lin deu um suspiro de alívio. Parecia que o problema deles estava resolvido. Ela lançou um olhar discreto, mas curioso, para Lin Jin. Porque ela nunca tinha ouvido falar da carpa grande do rio Yin, um peixe que só vivia nos rios do norte. Logo, o som familiar de rodas de madeira pôde ser ouvido rolando do lado de fora do local. Os mercadores do norte gritaram para que os avaliadores de animais saíssem e dessem uma olhada nas carpas. A multidão saiu do salão. Lá fora, em um carrinho de madeira, estava uma enorme carpa que ainda estava totalmente intacta. Esta carpa era enorme, com cerca de 10 pés de comprimento. No entanto, ela deve ter sido armazenada em um porão de gelo antes de ser trazida, pois ainda estava coberta por uma camada de gelo. Ao ver a carpa enorme, Xuan Qiao sabia que estava tudo acabado. Enquanto isso, a boca de Jin Hong estava aberta e ele estava sem palavras. Só porque ele ficou quieto não significa que os comerciantes irritados o deixariam em paz. Venha! Venha e dê uma olhada! Compare as escamas e diga na minha cara que elas não parecem exatamente iguais e se estamos falando bobagens. Disse um dos mercadores do norte com arrogância enquanto arrastava Jin Hong com força. O que havia para comparar? Aqueles que não eram cegos podiam facilmente dizer que a escama que Jin Hong havia produzido anteriormente parecia exatamente a mesma que as escamas desta grande carpa, seja no padrão, no tamanho ou na qualidade. Agora, a situação estava esclarecida. Jin Hong não poderia negar, mesmo que quisesse. Sua mente congelou. Existe uma carpa grande do rio Yin. Mas essa escama parece pertencer a um dragão do dilúvio também. Como Lin Jin conseguiu diferenciá-la? Sendo velho experiente e astuto que era, um pensamento de repente veio a Xuan Qiao e ele disse. O avaliador Lin é um homem culto de fato. O norte fica a mais de 1000 quilômetros daqui, mas o avaliador Lin até sabe sobre os peixes que eles têm lá. Que notável! Nós aprendemos muito dessa vez. Uma declaração para reduzir o problema a nada. Era como se o ceticismo e a negação deles nunca tivessem acontecido. Jin Hong percebeu o que estava acontecendo e se divertiu com o quão bem o chefe Shu conseguiu lidar com o assunto. Vendo como a avaliação de Lin Jin era impecável, não havia nada a ganhar em continuar a farsa por mais tempo. O grupo de Lin Jin agradeceu aos comerciantes do norte antes de retornar ao salão principal. Os avaliadores de bestas da cidade do Rio Verde não pareciam mais tão arrogantes quanto antes. Por outro lado, a cidade do Bordo estava de bom humor. Tan Lin convocou os dois recém-chegados pelos quais eles estavam brigando para o salão.
O que aconteceu depois foi simples. Eles perguntaram a Zhang Zeimon se eles gostariam de se juntar à Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Rio Verde, ou permanecer aqui na cidade do Bordo. Por um momento, todos concentraram sua atenção nos candidatos. Sem dúvida, não importa qual lado ambos escolhessem, eles acabariam ofendendo a outra facção. Mas assim era a vida. Quando alguém era obrigado a escolher um lado, uma decisão final tinha que ser tomada. Eles não conseguiam obter o melhor dos dois mundos. Se tentassem agradar os dois grupos, os que sofreriam seriam eles mesmos. Sendo rapazes inteligentes, eles conseguiram enxergar os riscos em suas opções e isso aumentava a importância de sua decisão. Se eles escolherem errado, seu futuro pode ir por água abaixo. Vários minutos depois, os avaliadores de bestas da cidade do Rio Verde se despediram e foram embora com expressões azedas. O plano deles de roubar talentos obviamente falhou dessa vez. Após cuidadosa consideração, Zhang e Mouan escolheram permanecer na cidade do Bordo. Pode haver muitas razões envolvidas, mas uma delas definitivamente envolvia Lin Jin. Se Lin Jin não tivesse derrotado Jin Hong publicamente com suas habilidades excepcionais antes, a escolha deles poderia ter sido diferente. Gao Jian saiu às pressas. Tan Lin parou Lin Jin. Ela estava curiosa para saber como Lin Jin conseguiu concluir que escama veio de uma grande carpa do Rio Yin. Embora seu relatório de avaliação fosse maravilhoso, ela achou seu nível de precisão intrigante. Afinal, até mesmo seu pai, Tan Shun, um avaliador de bestas de nível 3, pode não ser capaz de chegar a tais resultados, muito menos ela mesma. Lin Jin percebeu o que o chefe Tan estava insinuando. Depois de pensar um pouco, ele disse: Na verdade, eu encontrei aqueles mercadores do norte esta manhã enquanto eles estavam descarregando suas mercadorias. Por curiosidade, dei uma boa olhada nas grandes carpas do rio em que eles carregavam e perguntei a eles sobre isso. Caso contrário, como eu poderia ter sido capaz de dizer apenas por um pedaço de escama? Dito isso, Lin Jin agarrou a oportunidade e fugiu enquanto Tan Lin ainda estava pensando profundamente. Dentro da Associação dos Frades. Na Arena das Bestas. Luo Bei estava na frente com um olhar orgulhoso no rosto. De pé diante dela estavam os muitos discípulos sob seus cuidados, e na primeira fila estava Xue Bao'er. O segundo discípulo da Associação de Frades da cidade do Bordo, Xue Bao'er, foi aluno de Luo Bei. Além de Xue Bao'er, Luo Bei tinha muitos outros estudantes também. À primeira vista, havia mais de 100 pessoas alinhadas de forma ordenada com seus animais de estimação. Todos os meus alunos são obrigados a passar por um torneio interno todo mês. Essa tradição já existe há anos e seu propósito é encorajar vocês, fazer com que todos entendam que, a cada dia, sempre há alguém trabalhando mais duro do que vocês, se esforçando para melhorar suas circunstâncias. Apesar de ter mais de 30 anos, Luo Bei ainda parecia uma jovem de 20 e poucos anos, mal mostrando sinais de envelhecimento. Após seu anúncio, uma brisa repentina passou por trás dela e uma silhueta caiu do céu. Era um Grou branco. Com mais de 2 metros de altura, o guindaste parecia excepcionalmente elegante. Sem dúvida, era a besta de estimação contraída pelo sangue de Luo Bei. Ar gelado cercava o guindaste. Com o bater de suas asas, flocos de neve começaram a cair para a surpresa de todos. As regras continuam as mesmas. Vocês se revezarão e comandarão suas bestas de estimação para batalhar contra esta garça branca. Lembre-se, use as melhores habilidades que você tem. Eu observarei e avaliarei suas melhorias neste mês. Luo Bei instruiu severamente. Como discípulo líder de Luo Bei, era natural que Xue Bao'er fosse o primeiro. Bao'er, vamos começar com você, disse Luo Bei. Xue Bao'er deu um passo à frente com uma expressão séria e saudou Luo Bei. Depois disso, ela comandou seu exótico lobo de fogo para atacar a garça. Para as bestas de estimação, não era a primeira vez que lutavam entre si. Aparentemente orgulhosa, a garça obviamente não pensava nada sobre o exótico lobo de fogo. Luo Bei também não forneceu à sua garça nenhuma magia de aprimoramento. Como mentora, era normal que sua besta de estimação fosse formidável. Se ela fortalecesse com magias, pareceria que ela estava intimidando seus alunos. Portanto, ela sempre permitia que sua garça testasse seus discípulos sem nenhum suplemento extra. Xiao Qing, não tenha medo. Vá. Xue Bao'er lançou uma habilidade rajada de vento para aprimorar sua besta de estimação. Uma rajada de vento envolveu seu lobo e a velocidade da criatura dobrou. Com isso, Luo Bei franziu a testa. Bao'er, sua força espiritual está em apenas 27 pedras e a explosão de vento consome 7 pedras. Você não será capaz de lançar mais do que 3 magias depois disso. O que você planeja fazer? Xue Bao'er sorriu em resposta. Espere e veja, professora. Vendo quão confiante ela estava, Luo Bei sorriu gentilmente e não perguntou mais nada. Enquanto ela era inflexível quando se tratava de seus alunos, Luo Bei adorava apenas Xue Bao'er. Primeiro,
era porque Xuebon-Er tinha uma personalidade adorável e era absolutamente adorável. Além disso, Xuebon-Er tinha habilidades de compreensão incríveis, especialmente quando se tratava de feitiços. Ela era a melhor entre todos os alunos que Luo Bei já havia ensinado. Se tudo corresse bem, Luo Bei pretendia preparar Xuebon-Er para se tornar sua sucessora. Após o primeiro ataque, Xuebon-Er pôde ser vista lançando um segundo feitiço de aprimoramento em seu exótico lobo de fogo. Possessão do espírito do fogo. Entretanto, o que Xuebon-Er havia lançado não era a tradicional luz de fogo usada para a possessão do espírito de fogo. Como professor, Luo Bei tomou nota disso. Por que o feitiço possessão do espírito de fogo de Bon-Er é lançado de forma diferente? Luo Bei franziu a testa. Uma magia como a possessão do espírito de fogo dobrava como uma magia ofensiva e uma magia de aprimoramento de besta de estimação. Pertencia a uma classe mais alta de magias e consumia uma grande quantidade de energia espiritual, esgotando cerca de 15 pedras de energia. Muitos discípulos não conseguiam executar essa magia. Mesmo com suas 27 pedras de energia espiritual, Xuebon-Er só conseguiu executar essa habilidade uma vez. Um feitiço de alto grau obviamente tinha seus méritos e nem é preciso dizer o quão poderosos eles eram. No entanto, Luo Bei estava se sentindo um tanto descontente porque o que Xuebon-Er tinha acabado de lançar claramente diferia do que ela havia lhe ensinado. Como professora, Luo Bei naturalmente esperaria que seus alunos estudassem seriamente. Também seria ótimo se eles pudessem ter ideias novas no processo, mas eles nunca deveriam agir de forma tão imprudente como o que Xuebon-Er estava fazendo agora. Isso se aplicava ao feitiço possessão do espírito de fogo em particular. Nem ela teve coragem de modificar casualmente o encantamento, mas Xuebon-Er estava fazendo isso em uma idade tão jovem. Que absurdo! E então, Luo Bei planejou parar a batalha e dar um pequeno sermão na jovem. Entretanto, com seus reflexos rápidos, Xuebon-Er terminou de executar o feitiço e seu animal de estimação agora estava abençoado com a possessão do espírito do fogo. Num instante, chamas brilhantes apareceram e uma onda avassaladora de calor varreu a área. Os olhos de Luo Bei se arregalaram em descrença. As chamas no lobo de Xuebon-Er eram quase de cor esmeralda pura. A explosão de energia até forçou o guindaste de Luo Bei a recuar subconscientemente, regulando sua força para combater o calor. Ele já é tão poderoso assim antes de atacar? Isso é impossível. Embora a possessão do espírito de fogo fosse uma magia poderosa, ela não deveria ter causado esse grau de elevação. Se Luo Bei não tivesse pesquisado essa habilidade em um nível mais profundo, ela provavelmente não teria sido capaz de reconhecer esse efeito como resultado da possessão do espírito de fogo. Ela poderia ter assumido que era uma habilidade de nível muito mais alto. Apesar da curiosidade, Luo Bei não atacou. Ela escolheu assistir. Xuebon-Er estava emocionada. O encantamento que ela usou era obviamente o que o misterioso irmão mais velho lhe ensinou ontem. Com sua mente brilhante e incríveis habilidades de compreensão, depois de uma noite inteira de estudo e prática incessante, Xuebon-Er foi realmente capaz de usá-lo na batalha hoje. Pegue-os, Xiao Qing. Xuebon-Er comandou. Abençoado com rajada de vento e possessão do espírito de fogo, o exótico lobo de fogo atacou a garça branca de Luo Bei como uma tempestade. O atributo do Grou branco era o gelo. Diante do lobo de Xuebon-Er, houve um choque mortal de atributos. Antes disso, o guindaste nunca teve que exercer nenhum esforço real ao enfrentar Xiao Qing. Sempre foi uma vitória fácil. Em termos de classificação, estando no pico da classificação 3, o guindaste já estava mostrando sinais de evolução, exigindo apenas um último empurrão. Contra um Xiao Qing de classificação 2, ele naturalmente tinha uma vantagem esmagadora. Então, sem nenhuma magia de aprimoramento, ele poderia derrotar Xiao Qing facilmente. Mas desta vez as coisas foram diferentes. No instante em que Xiao Qing disparou, o guindaste recuou. Este último até abriu suas asas, tomando a iniciativa de atacar. Após uma rajada de frio, a neve começou a cair do nada. A temperatura ambiente despencou e o lago atrás do guindaste começou a congelar. No entanto, isso não foi suficiente para parar Xiao Qing. Como uma bola de fogo caindo em uma tempestade de neve, sem medo do frio, Xiao Qing brandiu suas garras. Com um golpe, um jato de fogo verde surgiu para a frente. O guindaste não conseguiu evitar voar para escapar do ataque. Com apenas um movimento, Xiao Qing surpreendentemente ganhou vantagem na batalha. Pare! Luo Bei encerrou a batalha. Xuebon-Er parecia insatisfeita, mas não ousou desafiar as ordens de Luo Bei. Bon-Er, de quem você aprendeu essa possessão do espírito do fogo? Sendo sua professora, Luo Bei obviamente podia dizer que o feitiço alterado não era algo que a jovem garota criou sozinha. Embora seu nível de compreensão fosse incrível, essa possessão do espírito de fogo estava claramente em um nível muito mais alto. Não era algo que Xuebon-Er poderia ter inventado sozinha, então Luo Bei deduziu que ela deve ter recebido orientação de um especialista. Parecendo surpreso, Xuebon-Er perguntou: Professor,
Como você notou? Lu Bei sorriu. Como posso me chamar de seu professor se nem consigo notar uma mudança tão significativa? Fale logo. Foi o Sr. Ryuzou? Ou talvez tenha sido o Sr. Wanfu? Em toda a associação de frades da cidade do Bordo, as únicas pessoas que Lu Bei reconheceu como sendo superiores a ela foram Yeuzhou e Wanfu Ming. Ela era mais ou menos superior aos outros mentores. Lu Bei estava confiante pelo menos nisso. Para sua surpresa, Shoebon balançou a cabeça. Fim dos capítulos do 136 ao 138. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!